amigo, tudo na bênção? Puxa, que bênção é estarmos juntos aqui outra vez, hein? Eu olhava aqui há pouco as minhas anotações e hoje já chegamos na edição 58 aqui na nossa TV. Parece que foi ontem. O Facebook, que tem essas coisas de relembrar os posts passados, né? Vinha me lembrando que já tem um ano de exibição dos nossos cultos aqui na nossa TV. Já merece apagar a primeira velinha, né? E eu espero, não sei quanto a você, o quanto essas mensagens têm te edificado. Talvez alguém venha acompanhando desde o princípio, ou talvez eu fale hoje pela primeira vez contigo. Seja aquele caso ou este, todos vocês são bem-vindos. Quero inclusive deixar o nosso número Zap, carinhosamente falando, que você interaja conosco aqui de Blumenau. Seja falando a respeito das mensagens, seja porventura desejando também entrar para a nossa lista de amigos e ser avisado quando estivermos online, quando tiver uma palavra de fé, compartilhe gratuitamente aí no seu Zap, seja você aqui do estado de Santa Catarina ou de qualquer outra parte. Tudo bem? Quero trazer para os senhores a mensagem pregada no dia 30 de maio de 2021, quando falava no altar da nossa igreja a respeito do Abraão, a respeito da prova que ele teve. O Abraão foi provado. Que história fantástica! Daqui a pouco eu volto e eu quero perguntar para você a respeito dessa mensagem. Tudo bem? Vamos lá, eu já volto. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, um excelente negócio. O que é episcopado? Fazer algo para Deus, ser um servo de Deus, trabalhar para Deus. Convém, pois, que o bispo, que o candidato, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, a lista é grande, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, quer dizer novato, iniciante, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Do lado de dentro, às vezes, a rotina pode ser viciada, é do lado de fora. Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, os candidatos, sejam honestos, não de língua dobre, duas palavras, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Verso 10. E também, estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem, como termina o texto, irrepreensíveis. Num primeiro olhar, irmãos, vou ser muito sincero, talvez você me ouvindo pregando ou lendo esse texto, parece que é um culto para obreiros. Parece que é um culto para quem quer integrar a equipe, a obra do Senhor. Porque, de fato, o texto fala sobre os requisitos que deve haver em um candidato ao ministério. Seja ele pastor, seja um músico, seja alguém da equipe, em qualquer setor, seja em cima ou fora do altar. O texto está falando sobre critérios que precisa haver nas pessoas que desejam ser úteis para Deus, que desejam fazer algo para Deus. Você percebe como a lista é extensa? Esses itens precisa haver.
Não quero ler esse texto e falando de forma ousada, pois eu tenho todos. Não, todos nós precisamos aprender com esse texto e precisamos pedir a graça de Deus para que esses itens não nos faltem. Vamos passar os olhos de novo? Não é a mensagem principal ainda, mas eu considero isso muito precioso. O versículo 1 que lemos, então quem deseja fazer algo para Deus, o verso 1 diz que isso aí é uma coisa excelente. Talvez teu coração já sentiu isso, o desejo de ser útil, o desejo de fazer algo para Deus. A Bíblia diz que você está desejando algo excelente. Vamos traduzir? Meus parabéns. Quando o teu coração arde, queima em querer fazer algo de bom para alguém ou algo para Deus, você está desejando algo que a Bíblia diz que é excelente. Então vamos traduzir? Meus parabéns. Você já teve esse desejo de ser útil de alguma forma? Já ou não já? Já ou não já? Pois excelente desejo você teve. Agora, em relação a ser um diácono, um obreiro, um pastor, alguém que quer fazer parte da equipe ministerial, existem algumas regras. Existem alguns princípios, como se fosse um currículo. Você sabe que quando o empregador pede o currículo, ele, na verdade, ele quer selecionar o público. Ele não quer atender todo mundo. Às vezes no currículo está escrito lá, exigência, ensino médio completo. Se não tem, você já está fora. Às vezes o currículo ou a vaga exige sexo masculino. Para aquela vaga deve exigir força e força maior e talvez seja exclusivo para homens. Ou talvez de uma forma diferente, lá está escrito, domínio da língua estrangeira. Precisa saber inglês. Então, o que ele está falando ou fazendo, ele está selecionando o seu público. Ele está dizendo, é este que eu quero. Quer dizer que quem obedece o critério já é? Não. Aí que vai participar de uma entrevista, não é bem assim? E na entrevista é dito, então, se ele ou ela poderá ser convidado a integrar a equipe. Não é bem assim? Quanto ao trabalho de Deus, a coisa, apesar de ser devoção, apesar do trabalho ser da fé, apesar de envolver coisas da fé, coisas que não se vê, também há critérios. Vamos passar os olhos só para lembrar? Verso 4, por exemplo, ele deve governar bem a sua própria casa. Então não pode ele, vamos falar do pregador, não pode ele subir aqui e sair vomitando o dicionário Aurélio, falando palavras bonitas, e daqui a pouco você vê minha esposa com os 2 olhos roxos. Você olha isso e fala, o quê? Entende ou não? Você vê e fala, meu Deus, mas lá em cima o homem fala tão bonito. Segundo a Bíblia, não pode ser um candidato do ministério alguém que faz assim. Ainda diz a Bíblia no verso 6, que não pode ser neófito. O que isso quer dizer? Iniciante. Pessoa que ainda não aprendeu o beabá da fé. Pode ser que ensine coisas que não tem nada a ver. Dentro de achismos, eu acho, não tem eu acho. Tem o que Deus quer e ponto final. Não tem esse negócio de eu acho. Mais ensinos aqui, verso 7, está escrito que ele precisa ter bom testemunho de quem, irmão? Dos que estão de fora. Bom testemunho dos que estão de dentro, pode ser que a pesquisa seja viciada, não é verdade? Imagine, olha, irmão, vai ter uma pesquisa, vou dando exemplo aqui, vai ter uma pesquisa amanhã, querendo saber como eu sou, sendo seu pastor. Olha lá, irmão. Olha lá, irmão, eu só aceito nota 7 para cima. Pesquisa para quem está dentro é lorota. Pesquisa para quem é funcionário, às vezes, dependendo da pesquisa, é só para fazer bonito. Vai ver um pregador diz, olha aqui, está a tua pesquisa, viu? Não esquece de pôr seu nome. Já acabou-se. Pesquisa de funcionário pondo o nome, acabou-se. Você acha que o funcionário vai colocar nota 0 para o diretor? Você acha? Então a Bíblia está dizendo, numa elegância muito grande, de que essa pesquisa tem que ser o quê, irmão? Para quem está do lado de fora, para quem não está envolvido emocionalmente.
para quem não é funcionário e precise dançar conforme a música, para que o emprego não seja colocado em xeque, para que não seja convidado a se retirar. Então, em outras palavras, a moral do lado de fora. Meu Deus. Quando eu leio isso tudo, irmão, é um trabalho sério. Não pode fazer vista grossa a nada disso. Apesar de ser uma excelente mensagem, esses versículos que eu te mostrei, apesar de todas essas coisas, não é a lição de hoje. O verso 10 é a lição de hoje. Vamos observar o 10, ou se você pode, leia junto. Olha o que diz. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Sobre o que a Bíblia está falando? Prova. A Bíblia está falando sobre prova. A Bíblia está dizendo sobre pessoas que viverão um período de prova. Não podemos, como disse o texto, colocar neófitos, por quê? Porque eles precisam ser provados. Vai que ensoberbece, vai que fiquem vaidosos, vai que fique agora se achando o último biscoito do pacote. Não posso, biblicamente falando, fazer isso. Conheci a pessoa hoje e amanhã já está com o microfone na mão dizendo, eu sou o pastor da igreja. Não, não posso cometer uma besteira dessa. Não posso precocemente outorgar autoridade ministerial para alguém, porque este alguém pode ser neófito, pode ser novato, pode se perder pela vaidade. Imagine, pessoa talvez sobe no altar, seja nesta igreja ou qualquer outra, aí ela observa vários rostinhos olhando para ela, e se ela não tiver juízo, ela começa a se envaidecer. Você viu só? Quantos me ouvindo? Mas é um bobó. Não estão ali para te ouvir, estão ali para ouvir a voz de Deus. Você entende o que eu estou falando? Então essa vaidade nós precisamos tomar cuidado. Então a Bíblia fala sobre prova. Primeiro a pessoa precisa ser posta à prova. E se ela for aprovada, aí então ela é escolhida. Se nós ouvíssemos mais a Bíblia, a direção da Bíblia, evitaríamos tantos problemas, irmãos. Então tem que ser provado para, se aprovado, ser então confiado. Você entende? Quem entende, balança a mão e diz, estou entendendo. Essa é a palavra de Deus para nós. Então, sobre o que falaremos hoje, pastor? Sobre provas. Só que não aquela que a gente ouvia quando era mais iniciante na fé. Você já deve ter ouvido por várias vezes alguém, eis que vos digo. Eu tenho muitos amigos espalhados em todo o Brasil e em diversas religiões. Eis que vos digo, Deus vai lhe quebrar as pernas. Não é isso aí não, irmãos. É coisa diferente que eu quero que você entenda ao longo da mensagem. Provérbios 27, versículo 21, começa então a tratar conosco a respeito da prova. Olha, irmão, que Deus vai ensinar para nós hoje. Versículo 21 de Provérbios 27, diz assim, o crisol é para a prata, e o forno, o fogo, é para o ouro. O final pode ler comigo? E o homem é provado, o que que diz? Pelos louvores. Então a Bíblia está fazendo comparações. Provérbios é um livro cheio de comparações. Começa dizendo que o crisol, ou seja, aqueles elementos que você deve ter visto, aqueles produtos que são usados para a prata, para que a prata volte a ter o brilho. Tem vários nomes, não vou fazer propaganda aqui, mas são produtos que você passa na prata e a prata volta a dar o brilho. Você deve saber de vários por aí. Então, o crisol é para a prata. Assim como o forno, o ouro é para, o fogo é para o ouro. Para quem não sabe, o ouro, quando posto no fogo, claro que numa intensidade muito forte, ele então acaba separando a sujeira, a impureza, do que verdadeiramente é ouro. E ao final o texto diz, da mesma forma,
a pessoa é provada de que forma, irmão? Pelos louvores. Vamos entender? Pelos elogios. A pessoa é provada pelos elogios. Quem sabe alguém muito humilde diz: olha, modéstia à parte, eu sou bom nisso. Sabe, questões do tipo? Sabe aquela pessoa que se valoriza um bocado como se fosse o último vaso da olaria? Ou o último biscoito do pacote? Nós precisamos tomar cuidado nisso. Mesmo que você tenha sido bênção para alguém, mesmo que você de fato, não tem o que mentir, você foi parceiro, você foi bênção, você ajudou a pessoa a se levantar, quem sabe outro dia estava morando dentro do carro, e agora conseguiu se levantar, você ajudou, e ela agora já tem até a chave da sua casa própria. Uau, olha que evolução. Mas não traga a vaidade, não traga o envaidecimento ao teu coração. Você foi alguém usado por Deus para ajudar essa pessoa. Então o louvor seja dado a Deus. Amém. Seja dado a Deus. Não deixa o teu coração se envaidecer por essas coisas. Qual é o tema de hoje? Vejamos como está a sua memória. Prova. Ok, pastor, estou entendendo. Pois abra a tua Bíblia em Hebreus 11, que agora, propriamente dito, eu lhe mostro um exemplo de um homem que foi posto à prova. Acredite você, a vida cristã é uma escola. A verdade é, a vida é uma escola. Todo santo dia nós estamos aprendendo algo. E acredite você que na vida também passamos por provas. Provas no linguajar crentez também quer dizer fases difíceis. É ou não é? Momentos delicados. No linguajar crentez, nós chamamos isso de prova. E assim como numa escola, de tempo em tempo, existem provas para saber se você passou de ano ou não. Para saber se você mudou de classe, mudou de ano, evoluiu, aprendeu ou não. Tem casos de alunos que passam o ano todo, mas não aprendem, não tiram notas boas na prova. E esse alguém ficará então de recuperação, e olha lá, se não, reprovado, vai ter que repetir o ano. Uma vez eu falava aqui, eu repito, é por isso que tem gente que às vezes fica na mesma luta a vida toda, irmão. Entra janeiro e sai janeiro, você vê a pessoa naquela mesma cantiga de sempre. Eu te conto por quê. Porque ela ainda não passou na prova. Se ela não passar na prova, a aula dela, o assunto dela sempre será o mesmo. Recebe uma benção uma hora dessa? Passe na prova, irmão. Tira nota 10 nas provas, irmãos. Se saia bem nelas. E você vai passar de ano em nome de Jesus. Você entende a lição? Sim ou não? Veja então esse exemplo que é poderosíssimo de alguém que foi provado. Hebreus 11, verso 17, diz o seguinte: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. O texto de Hebreus está resumindo a história de Abraão. Que história, pastor? Aquela que está em Gênesis 21. Pode abrir lá que eu vou te resumir o que Hebreus está falando. Que história é essa, pastor? Não é novo para nós? Então eu posso passar pela história também de forma resumida. Quem foi Abraão? Abraão foi aquele que tinha um sonho. Qual era o sonho de Abraão? Ser pai. O sonho de Abraão era ter filho, pessoal, era o sonho dele. Só que algumas coisas estavam distanciando o sonho de Abraão. Porque, de acordo com a Bíblia, o Abraão já tinha aproximadamente 100 anos. Sua mulher já tinha aproximadamente 90 anos.
E para agravar ainda mais, a esposa de Abraão, qual era o nome dela? Sara, ela era estéril. Ela não podia ter filhos, não podia engravidar, não podia em plena idade de juventude, de mocinha. Imagine agora tendo 90. Então o sonho de Abraão estava cada vez mais distante de acontecer. E o Senhor tratou com Abraão: eu vou fazer de você, Abraão, pai de uma grande nação. Mas o Abraão via que ele ia envelhecendo, que o tempo ia passando, e pensou por um certo momento, ouvindo sua esposa, em ajudar, em dar uma mãozinha para Deus. A esposa dele deu uma ideia: ô homem, ô marido, por que você não se deita com a empregada? Já que a empregada é mais nova, já que a empregada é fértil, engravide a empregada, e o filho que nascer dela a gente pega para nós, está resolvido, você é pai. E o Abraão, imagino que emocionalmente fragilizado por isso tudo, ele então aceitou, e de fato isso aconteceu. Vindo a nascer um filho, qual foi o nome do filho? Ismael. Só que mesmo tendo um filho, não era essa a promessa de Deus para Abraão. A promessa era, vamos pelo óbvio, fruto do seu relacionamento com a sua mulher, era essa a promessa. Mesmo que ela pareça difícil, mesmo que ela pareça distante, eu digo para você, existe algo difícil para Deus? Entende? Era com Sara. Resumindo-se os fatos, se você observar o título de Gênesis 21, você pode ler para mim o título, o que diz ali? O nascimento de Isaac. Deus deu o filho para o Abraão, fruto do amor dele com sua esposa Sara, quando ele tinha 100, quando ela tinha 90. E você diz daí, uau! Não, vamos treinar melhor esse uau. De novo, ele tinha 100 e ela tinha 90. Uau! Puxa, que Deus tremendo, que realiza sonhos até de mocinhas de 90 e mocinhos de 100. Puxa, que bonito. Então eu abro parênteses, não é a mensagem de hoje não, irmão. Mas para de se achar velho, desqualificado e parar de sonhar, para de besteira. Ou como alguém diria, para de bestagem. Deus realiza sonho, irmão, de quem é mocinho de 90 e 100. E você diga, graças a Deus. Para com essas besteiras aí. Tem muita coisa ainda para acontecer, viu? Para com essa besteira, vai ver, já está desencantado com a vida, pensando em coisa ruim. Sai com esse pensamento aí da cabeça, no nome de Jesus. Mas voltando à mensagem, se você for comparar o capítulo 21 de Gênesis, passa os olhos de novo, com o capítulo 22 de Gênesis, eu estou falando o título, você vai entender o que é que eu estou falando. O que eu estou falando é nada, o que o livro de Hebreus está falando, que o Abraão foi posto à prova. O que diz o 21? Leia de novo o título do 21, irmãos, o nascimento de Isaac. Leia agora, por gentileza, o título do 22. O que diz lá? Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Mas espera aí. Ora, pois, o rapaz está feliz da vida porque o Isaac nasceu. O rapaz está feliz da vida porque o sonho dele aconteceu. O desejo dele era ser pai e ele está explodindo de alegria. Aí no capítulo vizinho, como eu já te fiz comparar, a Bíblia diz que Deus pede o Isaac. A Bíblia diz, Abraão, te dei, né? Agora me devolve. É para você entender o que estamos falando hoje. Estamos falando, qual é o título, qual é a palavra-chave? Prova. Prova. O Abraão foi provado, pastor? Foi. Ele, quando conseguiu o que ele tanto sonhou, no capítulo 22, como eu já lhe falei, aparentemente Deus fala, agora me dê de volta.
Se você não entender a Bíblia, ou se você não lê-la debaixo da inspiração divina, você chega a pensar que Deus está cortando o barato de Abraão. Ora, pois, eu sonhei tanto com este momento, eu desejei tanto filho, agora o Senhor pede de volta. O Senhor não sabe que isso foi a realização de um sonho? O Senhor não sabe o momento que eu estou vivendo? Irmãos, imagine Abraão com 100 anos, podendo embalar o filho no colo sonhado. Imagine Sara dando de mamar aos 90, irmãos. Imagine a alegria. Ô irmão, você já deve ter visto avós que já se alegram no nascimento dos seus netos. Imagine nessa idade, você ter a realização do sonho de ser pai, de ser mãe. Hoje mais cedo, por uma obra de Jesus, nós tínhamos 2 irmãs no culto, que não podiam engravidar, que tinham limitações de alguma natureza, e que tiveram, aqui estavam agora de manhã. Neste culto de agora, eu não sei se vai ter algum caso assim, alguém que não podia engravidar e teve filhos, neste culto de agora. Neste culto não, então fica pelos 2 de hoje e da manhã. Olha que coisa bonita. A pessoa, depois de tamanha dificuldade, poder embalar o filho e dizer, olha, Deus ouviu minhas orações. Você diga graças a Deus. Mas aí, o que é isso, pastor? No capítulo 22, como eu já estou lhe falando, o Senhor pede o Isaac. Vamos ler o 22, para não ficar pelas minhas palavras. Versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou, tem uma tradução que fala provou a Abraão, ou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Para que um instante, irmão, que coisa séria. Então Deus agora está falando, Abraão, eu quero que você pegue o teu filho. Talvez, isso aqui já são suposições sodresianas. Se o Senhor Deus não fosse tão claro, tão específico na prova, o Abraão talvez poderia entender um pouco diferente, nas entrelinhas. Mas você percebe que na prova, Deus foi muito específico. Abraão, eu quero teu filho. Ah, sim senhor, eu já estou pegando o Ismael. Não, Abraão, não é um Ismael. Eu estou falando é o teu filho, aquele que você ama, nada diminuindo o primeiro que ele teve com a empregada, mas eu quero é aquele que você ama. Eu vou ser mais claro, ô Abraão, eu quero é o teu Isaac. Você entende isso? Sim ou não? Eu quero é o teu Isaac. Só para você não errar, eu vou soletrar. Eita, é esse que eu quero, viu, Abraão? Irmãos, eu imagino que de primeiro as bochechas de Abraão devem ter tremulado. As pernas devem ter bambeado. Puxa, o Senhor sabe o quanto eu sonhei por isso. O Senhor sabe que o garoto Isaac é fruto de um sonho realizado. O Senhor sabe disso. Mas sabe, irmãos, quão incrível? Verso 13 em diante. Você verá que o Abraão passou na prova, irmão. Olha o verso 3. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Perceba que ele andou um bocado para cumprir esse propósito. Verso 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, quer dizer o filho dele, Isaque, iremos até ali. E havendo adorado, olha o que ele diz, que interessante, tem hábito de grifar, grife, tornaremos a vós, voltaremos. Ele falando sobre voltar com o filho dele, que bacana. E tomou Abraão a lenha do holocausto,
e pô-la sobre Isaque seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmão, o garoto estava observando. O garoto não estava de bobeira, não. O garoto já tinha uma certa idade, imagino eu, já tem acompanhado o pai em outros momentos de devoção e adoração a Deus. E ele sabia que era comum, quando o pai seguia por esse caminho, levar sim o cutelo, levar sim o fogo, levar sim a lenha, mas levar também o cordeiro. O que seria sacrificado, o que seria oferecido a Deus lá em cima do monte. O garoto estava observando. E o garoto quis dizer: pai, sei, né, pai? Quem sabe o senhor se esqueceu, mas aqui está a lenha. Olha que garoto observador. Aqui está a lenha, aqui está o fogo e aqui está o cutelo. O cutelo é como uma machadinha. Está tudo aqui, pai, mas o senhor está esquecendo de uma coisa. Do que, irmão? Do cordeiro. Vamos sacrificar o que lá em cima? O pai já sabia, irmãos, o que ele ia fazer lá em cima. Imagine o coração do pai. Eu quero que você se imagine na posição do Abraão, que está posto à prova. Olha o versículo 8, que forte é a resposta do pai. E disse Abraão, você pode ler comigo, irmão? Enche o pulmão e venha junto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Puxa, que precioso. Você viu a resposta que o pai deu ao filho? Filho, vamos obedecer. Deus mandou a gente ir, nós estamos indo, e ele usou uma palavra que eu quero essa noite ministrar sobre a sua vida: Deus proverá. Você recebe bênção uma hora dessa, irmão? Recebe ou não? Deus proverá, viu, irmão? Deus proverá. Quando o teu coraçãozinho estiver pequeno, quando o teu coração estiver abafado, por N assuntos desta vida, um dos assuntos principais, saúde financeira. Você sabe que esses dois são campeões de audiência. Saúde financeira e família, são os três. É o pódio das preocupações da humanidade. Então, quando o teu coração ficar tenso, ficar preocupado, lembre-se dessa palavra. Qual, pastor? Deus proverá. Abençoa a vizinhança aí, seja voz de profeta na vida dele ou dela, diga: Deus proverá, meu vizinho, Deus proverá, viu? Quando o teu coração estiver pequeno, diante de uma circunstância, lembre-se desta noite. Que noite? Dia 30 de maio de 2021, 20 horas e 16 minutos. Qual é a palavra? Deus proverá. Deus está vendo tudo, viu, irmão? Você não está desamparado, não. E seguiram caminhando juntos. O resto da história eu faço de forma resumida. Acho eu que você conhece a história do Abraão. O Abraão pegou seu filho, colocou sobre o altar uma rocha ali no alto monte, e ali preparou tudo, colocou fogo, colocou tudo como deveria ser. Diz a Bíblia que ele de fato pegou o seu filho e colocou sobre o local, pegou o cutelo. De fato, o Abraão ia fazer como foi lhe dado ordem. E quando ele se preparava para executar o ato, uma voz do céu disse: Abraão! Não faça isso, Abraão. Vou falar em outras palavras. Você passou na prova. Não faça mal para o seu filho. Você passou na prova. Quando Abraão ouviu a voz e levantou a cabeça, ele observou um cordeiro preso pelo chifre. E o Senhor então o dirigiu: pegue o cordeiro no lugar de seu filho e sacrifique o cordeiro.
Irmãos, que história linda. Até aqui, se eu parasse, eu estaria só te falando sobre a história de Abraão. Mas qual é o tema de hoje? Prova. O tema é esse. O Abraão passou na prova. O que o senhor queria de Abraão? Era o Isaac? O Isaac morreu, irmãos? Naquela circunstância, o Isaac foi oferecido? O Isaac morreu? Não. O que o senhor então provou a Abraão? Agora eu te conto. Qual foi a prova? Se o Abraão tinha colocado o Isaac no lugar dele. Se o Isaac tinha ocupado o espaço que não era dele, que era de Deus. Todos sabem que lá em casa eu tenho um Isaac. Ele veio no culto hoje da manhã e deu uns glória aí com a gente hoje mais cedo. Uns glória você entendeu, né? Eu tenho um Isaac em casa. A nossa irmã que louvou há pouco, uma delas, que é a esposa do nosso irmão aqui, que está no centro do templo, eles têm um Isaac também. Não sei se mais alguém tem um Isaac em casa. Mas a verdade é, vamos lá agora entender a Bíblia, todos nós temos um Isaac. Pastor, agora eu não entendi. Pegue isso como a realização de um sonho. Um sonho que foi realizado. Algo que você orou e clamou por muito tempo e Deus de fato te deu. Isso é o seu Isaac. Sabe qual é a dúvida e sabe qual é a prova? Será que esse Isaac tomou o lugar de Deus na sua vida? Será que você permitiu este Isaac? Aí eu já não estou falando sobre criança, eu estou falando sobre realização de um sonho. Será que você está como criança, entretida quando ganha um presente, entretida lá com o brinquedo e esquece do doador do brinquedo? Está entretido com as bênçãos e acaba esquecendo com o abençoador. Pois é exatamente esta a prova que o Senhor quis mostrar ou ensinar ao Abraão. Saiba que a prova não é para o professor. Deus sabe de todas as coisas. A prova é para quem? É para o aluno. Era para o Abraão, num despertar, notar se o Isaac estava tomando um lugar que não era dele. No linguajar da Bíblia, você sabe. Vou perguntar de novo. O Isaac morreu neste ato? O Isaac foi sacrificado neste ato? Deus não queria o Isaac. Deus não é um corta-barato. Afinal de contas, quem foi que deu o Isaac para você? Foi ele. Você entende a linguagem? Quem deu o Isaac para o Abraão e para a Sara? Foi quem? Foi Deus. Não se explica, irmão. Um homem de 100, a mulher de 90 ainda estéril. Não tem outra saída, outra explicação. Foi Deus que deu. Só que onde mora o problema é você permitir que esse sonho realizado ocupe o lugar de Deus. Aí a coisa vira problema. E eu volto a dizer que eu não estou falando mais sobre crianças. Já não tem mais nada a ver com filhos. Eu estou falando sobre um sonho realizado. Deus pode realizar sonhos dos mais diversos. Sonhos que talvez você tenha de menino. Sonhos que talvez você observe e parece muito distante. Deus tem poder de realizar todos eles. Mas a palavra de ordem é: tome cuidado para não ser reprovado nas provas e colocar este sonho, este Isaac, no lugar de Deus. Palavra de Deus para nós. Coloque de pé um instante, por favor. Aí eu me pergunto, irmão, teria você estômago para oferecer o nosso Isaac para Deus? Teria você coragem
de oferecer o nosso Isaque para Deus? Pois eu digo para você, quando eu leio essa história, eu fico envergonhado. Se você for ler essa história com honestidade, você fica envergonhado. Porque talvez a gente inventaria muitas desculpas. Ô senhor, como assim? Eu esperei tanto por isso. Você entende? Esperei tanto por isso. Olha lá, senhor, é o rostinho do pai. Poderia ter tantos entrelinhas aqui, né? Olha lá, senhor, é o meu rostinho. Senhor, eu me realizo nisso. Pois é, pode se realizar, mas não pode se realizar mais do que eu que te dei a benção. Você entende o linguajar, irmão? Então tomemos muito cuidado para que os Isaques, para que as realizações de sonhos não ocupem um lugar que é de Deus. Aí mais uma vez eu me pergunto, teríamos estômago, teríamos coragem de entregar o nosso Isaque? Aquilo que talvez você tenha e quem sabe até fica bravo quando alguém mexe. Sei lá, talvez o carro. Se alguém pegar o carro, meu Deus, tem gente que cria até encrenca. Talvez seja o Isaque, seja a realização do sonho, o carro que você tem. Glória a Deus pelo carro. Mas, irmão, o carro não vai te servir, você não vai servir o carro. É o carro quem vai te servir. Ele não vai, entende o que eu estou falando? Não se estrague. Pastor, é o trabalho. É muito trabalho, viu, pastor? Não está dando nem tempo de eu ir na igreja. Entendi. Então, quer dizer que o teu Isaque está tirando Deus de você. Você entende a linguagem? Então, quer dizer que o problema é o teu Isaque. Quer dizer que você está trabalhando muito. Entendi. Essa noite, sem fazer curva, muitos de nós estamos sendo provados. Se nós amamos a Deus mais do que o Isaque, ou se amamos Isaque mais do que a Deus. Não estou falando de desprestigiar o filho, por favor, peguei isso emprestado. É para você entender se nada ocupou o lugar de Deus. Porque isso não está correto. Nenhum problema você trabalhar, foi Deus que lhe deu a graça do trabalho. Nenhum problema você todo santo dia correr atrás do prejuízo, como alguém diria, que é uma frase que eu não gosto muito, porque correr atrás já significa que você está atrasado. Mas todo dia você tem seus assuntos para resolver. Pois é, isso faz parte. Mas que isso não roube um lugar que é de Deus. Aí eu me pergunto, quem faria isso, irmãos, de entregar o Isaque? Você faria isso? Ainda hoje de manhã, meu filho estava no culto. Enquanto eu pregava, meu olho assim batia lá nele. Irmão, eu repito, isso me constrange, me deixa envergonhado. Se a prova fosse para mim, meu Deus. Imagina você ver o rostinho meigo de uma criança e saber que você está indo a caminho de sacrificá-lo. Que situação é essa? É de bambear as pernas. Quem faria isso de entregar o filho? Eu te pergunto mais uma vez, quem faria isso de entregar o filho? Aí eu refresco sua memória. Quer ver como a memória vai melhorar? Você lembrou? Lembrou de alguma coisa? De quem você lembrou? De Jesus. Que amor é esse? Ele entregou o filho dele, Jesus. Palavra de Deus para nós. E aplauda Jesus bem forte, irmão, bem forte. Ele entregou o seu filho. Fecha os olhos por um instante, nossa irmã vai louvar um hino. Que seja o teu coração envolvido com essa atmosfera de adoração. E que por mais que o Isaque seja bênção na vida da gente, seja uma criança, ou seja a realização de um sonho, que tenhamos juízo, que tenhamos pulso de não colocá-lo no lugar de Deus, em nome de Jesus. Ainda bem
que o teu amor me conquistou naquela cruz, que hoje sou lavado pelo sangue de Jesus, que me curou e agora estou totalmente aos seus pés. Olhou pra mim, curou as minhas dores, veio me salvar. É tanto amor que o meu Deus tem pra me dar. E o que darei ao meu Senhor por morrer em meu lugar? Que amor é esse? Não há nada igual, é sobrenatural, incondicional, me aceitou como eu sou, me transformou. Para alguém é uma nova canção. Vamos do início? Ainda bem, Louve, louve, louve mesmo. que o teu amor me conquistou Oh, aleluia. naquela cruz, que hoje sou lavado pelo sangue de Jesus, que me curou e agora estou totalmente aos teus pés. Olhou pra mim, olhou pra mim, curou as minhas dores, veio me salvar. É tanto amor que o meu Deus tem pra me dar. E o que darei ao meu Senhor por morrer em meu lugar? Que amor é esse? Que amor é esse? Não há nada igual, é sobrenatural, incondicional, me aceitou como eu sou, me transformou. Levante a mão e a voz. Diga, igreja de Jesus, que amor! Que amor é esse? Não há nada igual. Não há nada igual, é sobrenatural, incondicional, me aceitou como eu sou, me transformou. Aleluia, aleluia. Deus de amor, essa história nos constrange. Sem dúvida, nos envergonha. Porque eu pergunto, quem teria estômago de entregar o próprio filho? E eu me pergunto, entregaríamos o nosso Isaac? Você teria estômago de entregar o seu Isaac? Pois é. Pois publicamente, Senhor, reconhecemos nossos erros,
Publicamente, Senhor, reconhecemos que as bênçãos nos distraem. Reconhecemos publicamente, Senhor, que os nossos olhos se encheram e o nosso coração se entreteu sim com os nossos Isaques, com as realizações de sonhos. E às vezes nos entretemos tanto que tiramos o olhar do presenteador, do abençoador. Oh Deus, publicamente pedimos perdão, publicamente nos arrependemos de nossos pecados, publicamente reconhecemos a nossa fraca devoção, publicamente reconhecemos que essa lição nos constrange, nos deixa envergonhados. Quem faria isso? De oferecer o Isaque, o sonho realizado em sacrifício? Quem seria capaz de fazer isso? Era uma prova que o Abraão estava fazendo. E acredite, o Abraão passou no teste. Ele conseguiu, não só por palavras, mas por atitudes, dizer: ó Deus, o Senhor sabe que este garoto é a realização de um sonho. O Senhor sabe o quanto ele representa para mim. Mas eu continuo servindo ao Senhor. Eu continuo dando o meu louvor e o meu culto ao Senhor. Eu imagino que poderoso deve ter sido o Senhor ver a atitude de um filho dele agindo assim. E do céu bradou: Abraão, não faça nada de mal ao menino. Como se dissesse: você passou na prova, Abraão. Se o teu coração estava fazendo curva na devoção, você está agora nos trilhos de volta, Abraão, e me serve, não apenas por causa do seu Isaque, mas me serve antes de ter o Isaque e continua me servindo depois. Essa é a grande prova. Servir ao Senhor antes do Isaque, na necessidade, e continuar servindo depois do Isaque. Pois é, e eu pergunto para você: você teria estômago para entregar o seu Isaque? Você teria essa coragem? Pois, amigo, eu digo para você que é uma história para bambear as pernas. É uma história para ver de fato como anda a nossa devoção ao Senhor. E mesmo eu sendo pastor, e sou pastor há algum tempo, cerca aí de quase 30 anos, eu digo para você, 25 na verdade, eu digo para você que essa história é de bambear as pernas. Como anda a nossa devoção? Já falei na mensagem que o Isaque para nós hoje não representa apenas uma criança, representa aquilo que nós temos como realização de sonho. Será que isso tomou o lugar de Deus? Bom, penso que a mensagem já falou por si. Vamos orar? Deus querido, eu me apresento a Ti em oração junto com todos esses amigos e irmãos. E oro a Ti, meu Senhor, até mesmo com um coração muito apertado, por ver que nossa devoção às vezes está muito além ou aquém, melhor dizendo, do que deveria. Estamos muito aquém, mas muito mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia, inclusive de nós, e que possamos aprumar, que possamos voltar a trilhar os caminhos que lhe agradam, Senhor.
e que não venhamos agora ficar entretidos com as bênçãos, esquecendo do abençoador. Eu creio que o Senhor tratou conosco e que esta palavra fique gravada e carimbada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E lembro você que qualquer mensagem exibida aqui na nossa TV, hoje já é a de número 58, qualquer uma das 58 estão disponíveis nesse endereço que aparece agora na sua tela. Você pode acompanhar qualquer uma delas, ser edificado, ser abençoado e ainda poder até compartilhar. E se porventura você ainda não faz parte da minha lista de amigos lá também no YouTube, faça a gentileza, eu até facilito o seu caminho. É só você escanear aí o QR Code que você já vai direto lá para a plataforma do YouTube e a gente encurta a distância. Tudo bem? Gratuitamente, é claro, a sua adesão por lá também. Deus te abençoe, dia bom para nós, viu? E eu faço votos que você não comprometa a sua devoção a Deus por causa do Isaac. Que você possa servir a Deus antes e depois do Isaac. É a nossa oração. Deus te abençoe. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre, que o Senhor te abençoe. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.